Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Se calhar vamos começando esta conversa e eu vou tentar explorar bastante esta do debate invertido, portanto, das perguntas. Vou já dizer-vos que terei de me ausentar aqui um bocadinho a partir das 6 e pedi à Filipa Serpa para moderar a partir desse momento. E lanço esta nossa conversa nos seguintes termos. No fundo, queremos conversar sobre parcerias público-comunitárias, não sobre o que aconteceu, talvez aprendendo com o que aconteceu, mas sobretudo com o que é possível fazer. Ou seja, eu acho que este painel, terminando hoje, o dia de hoje, era importante falarmos um bocadinho sobre o futuro. Portanto, o desafio que eu lancei aqui aos meus companheiros de mesa era um bocadinho na sua primeira intervenção, eles próprios se apresentarem e, no fundo, colocarem-se neste debate sobre como é que no futuro entendem e numa breve descrição, porque depois as vossas perguntas permitirão certamente que haja mais discussão, mas tentar que do ponto de vista sinteticamente consigam definir, inscrever-se no debate e como é que se inscrevem no debate a partir, o Manel Terezo, que está aqui à minha esquerda, a partir da lógica da FENAGE, a Marina a partir de uma lógica da Assembleia da República, como deputada do Partido Socialista, e o Pedro Alves, a partir que vem substituir a Cristina Fontes, a partir da lógica do Banco Público, da Caixa Geral dos Depósitos. Uma pequena nota só para dizer que a Helena Roseta desta vez não pode estar presente, uma questão sua pessoal que teve de manter em Lisboa, mas que também está muito interessada nestes debates e vim como muitas vezes essa vontade de continuar a debater connosco e continuar a acompanhar estes processos. Se calhar faço então por esta ordem, para não me perder, começando pelo Manel Terezo, e pedir estes 2 minutos sucintos para depois passar para vocês. Muito bem, boa tarde. Eu, antes de mais, quero agradecer à Rede Coabitar o convite. Este é o terceiro encontro e eles tiveram sempre a gentileza de me convidar e eu acho que, pelas minhas intervenções, surpreende que eles voltem a convidar-me para a terceira, mas eu queria aproveitar, queria agradecer, queria fazer aqui também, lembrar aqui o ponto de partida destes encontros. O primeiro encontro em 2022, estava em discussão o PNH, que havia de ser aprovado no final de 22 e depois, no início de 2023, por razões que todos conhecemos, deu sequência o Mais Habitação. Em 2023, reunimos em 24 e 25 de novembro no CCB e, nessa altura, tinha sido, no mês anterior, aprovada a Lei 56/2023, que era um impulso que todos esperávamos, embora não fosse, como costumava dizer a Marina, a bala de prata, mas era um impulso que era necessário ser feito. E agora estamos no terceiro encontro, 2 eleições não previstas depois. O que é que nos espera daqui para a frente? Porque o desafio que aqui foi feito é: não pensemos no passado, vamos pensar no futuro. Eu queria também situar este encontro no facto de estarmos em 2025. 2025 foi considerado pela ONU o Ano Internacional das Cooperativas, sob o tema Cooperativas constroem um mundo melhor, e não tenhamos dúvidas que constroem mesmo. E no relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas sublinhava a necessidade de se centrar o apoio nas cooperativas de modo a potenciar o seu impacto e contributo direto na, entre outras, criação de soluções habitacionais acessíveis para diferentes setores económicos, tanto em meio urbano quanto em meio rural. E esta intervenção da ONU e de dar ao ano 2025 este ênfase é exatamente para nós, comunidade, podermos lembrar aos decisores políticos esta realidade. Esta realidade, como aqui foi dito em painéis anteriores,
é uma realidade que, sem o apoio da parte pública, não vai nunca atingir o objetivo que se pretende e que se pretende na lógica de as pessoas que realmente necessitam de um apoio para ter uma habitação. Ainda tenho mais um minuto? Não. Pode ser, claro. Não. Como o tema... Não, mas está bem, quando passarmos para o tema mesmo, eu depois introduzo outra matéria. Marina. Bem, muito boa tarde a todos. Agradecer antes de mais o convite. Não. Fui eu que te desliguei, queres ver? Agora já está. Não mexe agora. Não. Já percebi, senhor deputado. Muito boa tarde, como estava a dizer a todos. Agradecer o convite para estar aqui. Para mim é mesmo um prazer estar aqui a discutir este tema convosco, ao mesmo tempo, e terei certamente a oportunidade de falar da minha frustração de ainda não estarmos aqui a olhar não para um exemplo que é maravilhoso de Barcelona, mas olharmos para exemplos em Portugal daquilo que queremos construir, porque é o passo que nos está a faltar, é a concretização daquilo que acho que pensamos coletivamente, que na verdade não há assim um tão amplo consenso sobre a importância desta dimensão para resolver um problema estrutural da habitação, e este último ano mostrou isso, mas temos verdadeiramente já uma componente política muito viva de que caminho é que podemos ter aqui para sermos uma parte ativa da solução. E não olhando para o passado, assumindo este desafio de olharmos para a frente, eu acho que aquilo... Eu estive, infelizmente, não estive nos painéis da manhã, mas estive no último painel e o diagnóstico que se faz, olhando até para o exemplo concreto do Laborda, é importante para percebermos que o que existe hoje de legislação precisa de ser verdadeiramente executado para podermos ter este instrumento a funcionar. E eu acho que este é que é o nosso desafio de futuro. É um desafio para quem está aqui. Também dizer-vos que foi bem pensado juntar aqui também os executores desta política, porque são as cooperativas em si mesmo, mas são também as componentes do Estado nas suas várias vestes. Eu estou aqui como deputada, mas no fundo quem vai decidindo a cada momento a política pública, e depois quem pode ser o nosso financiador. Eu estava ali em jeito informal a dizer que precisamos muito da colaboração dos bancos, e é aliás uma das perspectivas de futuro que temos que executar o que já hoje está na lei, para que estes projetos possam ser efetivamente concretizados, porque não são projetos que vivam de linhas de financiamento tradicionais, precisam aqui no fundo, de uma modulação diferente e de uma garantia diferente, obviamente aqui também com a perspectiva de intervenção do Estado, mas que carece sempre desta intervenção do banco, e tendo nós um banco público, é obviamente o parceiro primordial nesta execução. Portanto, olhando para a frente, eu acho que é este o nosso grande desafio. Temos esta sorte de podermos olhar para modelos que já funcionam bem, e alguns modelos que vimos aqui, quais são as suas menos-valias ou as suas maiores complexidades, não achando que o modelo vai ser sempre simples e vai ser fácil de se fazer. Não é normal normalmente isso acontecer. Vamos ter complexidade, mas tendo a certeza que é na execução de política pública, ou seja, sermos capazes de construir instrumentos para chegar ao desafio e à vontade das cooperativas, mas também do lado das cooperativas temos esta capacidade de se organizar para serem parte da equação. Eu, ao longo dos últimos anos, falava muito nesta dimensão porque eu acho que ela é importante, e também aqui precisamos de sedimentar. É construir os instrumentos, é dar-lhes corpo real no futuro, não faltando de medidas fiscais que estão em vigor, mas das linhas de financiamento que estão só no papel e precisam de ser concretizadas. E uma dimensão que se falou aqui, que é não prescindir do solo público para estes modelos. Têm que ser projetos que tenham o mesmo Estado como parceiro e que tenham solo público, nesta lógica que já aqui vimos de projetos mais alargados, mas o Estado tem que ser parte ativa, não é só na lei, é também aqui na intervenção com o seu próprio património, e depois na organização destas cooperativas, as que existem, as que se formam, desta vontade que existe por todo o país de avançarmos nesta terceira dimensão tão importante para resolver um problema de habitação, e no fundo desenharmos em conjunto estes modelos. Estes fóruns são muito importantes para que isto se faça. Depois dos fóruns é preciso pôr mão à obra e sermos capazes de o concretizar entre os políticos, entre os financeiros, entre as organizações e entre os cooperantes. Eu acho que é esse o objetivo e o desafio que temos de futuro, é conseguirmos passar desta vontade coletiva que temos para a execução da política pública, porque é uma política pública que estamos aqui a falar, onde todos nós tenhamos a nossa responsabilidade de concretizar, lá está, a fatia que temos na sua validação futura. E pronto, para já diria só isto. Pedro. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Coabitar o convite que foi dirigido à Caixa Geral de Depósitos.
É um prazer estar aqui. Deveria ser a Cristina Fontes, portanto fiz uma mudança de sexo a meio da autoestrada e pronto, está cá o Pedro Alves. Fazer aqui alguma manifestação de conflito de interesses ou de... pronto, para esclarecer um pouco a minha presença. Eu não sou da área de financiamento, eu sou da área de negócio imobiliário, portanto, a área de negócio imobiliário não trata nem de crédito à habitação, nem de crédito à construção, nem de linhas do BEI, nem nada disso. Portanto, nós limitamos, entre aspas, a tratar de tudo o que é desinvestimento, portanto, aquilo que são chamados os ativos não correntes tidos para venda, portanto, os que vêm à posse da Caixa em consequência de incumprimento da parte dos mutuários, imóveis... Podem vir para esta política. Podem também, pronto. Fazemos também a emissão de pareceres de risco imobiliário para novos projetos. Curiosamente, e está a falar agora aqui com o nosso parceiro de painel, e a informação que eu tinha é que nos últimos 4 anos não havia nenhum financiamento feito. Parece-me que há eventualmente terá a ver com o tipo de cooperativa, não é individual, é individual e não será colaborativa, portanto, coletiva, provavelmente será isso, portanto, porque eu perguntei a coletiva. Pronto, mas claramente para nós, e nós não nos limitamos a fazer uma análise de projetos na ótica do risco, etc. Nós fazemos análise do mercado, fazemos análise da questão demográfica, que para nós é muito crítica nisto do tema da habitação, e para nós, dentro da Direção de Negócio Imobiliário, o tema da habitação é talvez o tema mais crítico que neste momento enfrentamos em Portugal. E gostaríamos de conseguir participar de uma forma ativa, como já participámos no passado. Eu recordo no final do século passado, portanto já trabalhava na Caixa, desde 93, 94, ter financiado N cooperativas das individuais, portanto ali na zona de Oeiras, Queijas, de forma massiva durante vários anos, sem qualquer problema, correu tudo maravilhosamente bem. Desde a falência do Lehman Brothers em 2008 e um conjunto enormíssimo de regras que foram sendo colocadas aos bancos. E depois, mais recentemente, com o aparecimento do Banco de Fomento, que de alguma forma deveria estar a ocupar um pouco aquilo que será o financiamento público nesta área, portanto a Caixa, não sei se por vontade do poder político, se por uma tentativa de que fosse o Banco de Fomento, que era a lógica que assim acontecesse, financiar este tipo de projetos, temos estado um bocadinho mais afastados, pese embora exista total abertura para analisarmos soluções que permitam que, em termos de habitação pública, passemos dos miseráveis 2% que temos em Portugal hoje em dia, pronto, não digo para os 30% da Holanda, nem para a Dinamarca ou a Áustria, mas para um valor que permita resolver aquilo que é o problema da habitação, do preço da habitação, que não nos parece que possa ser resolvida de outra forma, sem ser com habitação social, com parcerias público-privadas, etc. Portanto, estamos aqui nessa ótica a tentar criar valor. Pronto, era para vir com aquelas coisas que os polícias de intervenção usam, para o caso de ser apedrejado, mas estamos aqui na ótica de tentar encontrar soluções e posso-vos garantir que as pessoas que temos na Caixa neste momento, em termos de gestão, estão perfeitamente alinhadas e prontas para poder ajudar. Desde que isso seja possível, vou deixar mais para a frente o tema da questão dos financiamentos de longo prazo e das origens de fundos e o porquê da nossa diferença com o Banco de Fomento e com o Banco de Investimento e a dificuldade em financiar as habitações coletivas numa ótica de longo prazo. Vou deixar para depois, se calhar. Se ninguém fizer pergunta, eu vou fazer. Ok. Até porque também os trabalhadores da Caixa certamente estarão interessados e também têm problema de habitação. Garantidamente que sim. Eu agora não me desiludam. Agora toca a vocês. Moura, eu estou aqui em representação da ECG, Cooperativa Cultural de Braga. Nós temos 3 projetos em curso para a construção de 48 habitações. Infelizmente ainda não obtivemos qualquer apoio do IRU, ainda não conseguimos fechar o processo que nos permite, ou que nos permitisse receber algum apoio. E a questão que eu queria colocar, nomeadamente para a Caixa Geral de Depósitos, para o representante da Caixa Geral de Depósitos, tem a ver com o seguinte. Será que a Caixa Geral de Depósitos poderia criar um produto, um veículo de captação de recursos
orientado, direcionado para cooperativas que viessem a construir habitação na modalidade de propriedade coletiva. Será que essa seria uma hipótese de poderem as cooperativas ter acesso a fundos que lhes permitissem construir novas habitações? Porque, de facto, mesmo com um acordo de financiamento que já está assinado com o IRUI, que foi homologada pela Senhora Secretária de Estado, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos ou o BPI não emprestam, não adiantam valores para nos permitir, por exemplo, comprar um segundo terreno que precisávamos já ter adquirido e ter feito já a escritura de compra e venda. Portanto, a Caixa de Depósitos não conseguiria encontrar uma fórmula de ajudar de forma prática a libertar verbas para as cooperativas, lançando instrumentos específicos, apoiados provavelmente pela garantia mútua do Banco de Fomento, não é? Por exemplo. Já agora acrescento também porque é que não há fundos de pensões particularmente vocacionados, porque o que se assiste é nos países europeus, existe um conjunto de fundos de pensões que são normalmente fundos que procuram rendimentos estáveis, mas rendimentos não muito altos, e porque é que não há fundos de pensões a entrar neste setor? Não sei se... Manel, não sei, aproveitei a tua deixa. Ok, acho que já está. Eu se calhar vou começar um bocadinho pela explicação que terminei há bocado na intervenção e que acho que é importante para se perceber um pouco qual é a diferença entre a Caixa Geral de Depósitos e o Banco de Fomento no que diz respeito ao tema dos financiamentos, nomeadamente àquilo que é mais crítico, que é o prazo. Nós, obviamente, sabemos que quando estamos a falar de cooperativas, não as individuais, mas as coletivas, o tema do prazo é crítico. Enquanto numa cooperativa individual nós financiamos a 3, 4, 5 anos, como fazemos no financiamento à construção a qualquer privado, no fim desse prazo, com as habitações prontas, são vendidas aos cooperadores, há a compra e venda e depois os cooperadores fazem o seu crédito à habitação. No caso da propriedade coletiva, o financiamento tem que ser 20, 30, 40 anos, portanto, porque a propriedade não vai mudar. Ora bem, qual é o tema da Caixa e qual é a diferença para o Banco de Fomento? Nós temos, como qualquer empresa, duas partes de balanço, temos ativo e passivo. Portanto, temos origens e temos aplicações de fundos. As nossas origens de fundos são, basicamente, os depósitos dos nossos clientes. E os depósitos dos nossos clientes são depósitos de prazo a 3 meses, a 6, a 12, a 1 ano, a 2. As aplicações de fundos que fazemos, e nesse caso, para a construção e para apoiar as cooperativas, teria que ser também na ordem dos 20, 30 anos. Ora bem, há depois a necessidade, no resto do balanço da Caixa, quem diz da Caixa diz do resto da banca, porque a Caixa é um banco comercial, de financiar crédito à habitação. Portanto, e nós já temos na Caixa cerca de 28 mil milhões de euros afetos a crédito à habitação com prazos médios que rondarão neste momento os 17, 18 anos. Mas pronto, no ano passado fizemos 4 mil milhões de euros, genericamente a um prazo de 30, 35 anos. O que é que isto vai provocar? Vai provocar que nós não temos condições financeiras em termos de prazos, daquilo que se chama, em termos anglo-saxónicos, o mesmo de ativos e passivos, a possibilidade de financiar, da mesma forma que financiamos o crédito à habitação, financiar empresas, cooperativas ou qualquer outra entidade, com prazos muito longos. Qual é a diferença para o Banco de Fomento? E a Marina sabe isto de certeza muito melhor que eu e poderá ajudar. O Banco de Fomento tem linhas do BEI, tem outro tipo de financiamentos, tem garantias de Estado, que nós também temos em algumas áreas. Nós temos algumas linhas do BEI, mas pelo que me recordo, a que tem o maior prazo são 10 anos, portanto, que é claramente reduzido. Qualquer tipo de financiamento para uma cooperativa coletiva vai ter que ter um prazo de 30, 40 anos, idêntico ao crédito à habitação. Daí temos claramente uma dificuldade de poder avançar com o financiamento. E, eventualmente, com uma legislação que possa e obrigue a Caixa a ter essa necessidade de financiar e que lhe dê um conjunto de garantias que não penalize os rácios financeiros e as regras do BCE, provavelmente poderá haver algum tipo de solução.
Quanto aos fundos de pensões, nós já fomos contactados por 2 ou 3 fundos de pensões estrangeiros que queriam tentar fazer protocolos com autarquias, numa ótica da autarquia fornecer o terreno, eles faziam a construção, depois da construção a autarquia fazia a gestão dos fogos, fazia arrendamentos, pronto, obviamente não a preços de mercado, mas a preços que fossem acordados entre o fundo e a autarquia, e os prazos que tínhamos falado eram 30, 40, 50 anos, com rentabilidades que não eram muito elevadas, rondariam os 10, 12%. Seria confortável para os fundos. Sei que houve alguns contactos com algumas câmaras, mas, pelo que sei, não se chegou a bom porto em nenhum. Pelo menos 3 contactos tivemos. Um deles, 2 exploratórios e um mais profundo. Relativamente ao tema de se criar um fundo privado que depois permita fazer o financiamento das cooperativas, eu penso que é uma ideia que poderá ser estudada, porque fará algum sentido. Depois teria que se ver se era um fundo fechado, se era um fundo aberto, provavelmente com subscrição, se calhar 30, 40, 50% de capitais públicos, para garantir que os subscritores teriam alguma garantia e não haveria o risco inerente ao default normal, mas pronto, são situações que, no caso da Caixa como banco público, acho que com uma legislação que nos desse algum conforto em termos de garantias de Estado, ou alguma linha do BEI que nos pudesse ajudar em termos de prazos mais longos, acho que seria execuível, porque voltando a dizer o que disse há pouco, sem estarmos a falar de habitação pública e falando em privados, com o estado atual do mercado português e aquelas 7 ou 8 condições que todos conhecemos que fazem com que os preços hoje em dia estejam perfeitamente pornográficos. Por exemplo, em Lisboa, quem conhece bem o mercado de Lisboa, estão-se a vender frações a 16, 17 mil euros o metro quadrado. É algo absolutamente surrealista, que há 4 anos ninguém pensava que fosse possível, com todo o impacto que isto tem no custo da mão de obra, não é? Hoje em dia o custo da mão de obra é perfeitamente dantesco. Eu ainda há bocado ouvia a colega que estava em Espanha a falar, dos 1.600 euros por metro quadrado. Acho que cá em Portugal estamos mais ou menos no mesmo valor em termos mínimos. Em Lisboa facilmente se ultrapassa aos 2 e tal. Portanto, ou temos aqui não só o tema do financiamento resolvido, como provavelmente a questão fiscal, nomeadamente o tema do IVA, o tema do IMI. O IVA está resolvido. Só falta mesmo um ponto. Pronto. E será a possibilidade de termos alguma solução. Claramente a Caixa está disponível para analisar e para estudar em conjunto com as entidades públicas e gostaríamos muito de conseguir contribuir para, como faz aí um presidente de Câmara todos os dias no Facebook, inaugurações de casas, quer seja para professores, quer seja para munícipes, portanto provavelmente saberão de quem é que eu estou a falar, e que é levado em ombros quase todos os dias. Sim. Bem, a pergunta é interessante, porque temos aqui o tema que já tivemos na sessão anterior, que é o tema da garantia, não é? E uma das coisas que me tem sido dado muitas vezes por argumento, por exemplo, para municípios que se querem disponibilizar para serem parte de processos cooperativos, é que os municípios a determinada altura têm dificuldades em dar essa garantia porque dizem, atenção, porque isto depois entra-nos para a dívida. E isso é uma coisa que se pode trabalhar do ponto de vista da lei, ou já foi trabalhado. E depois também quero saber se a FENAS, como é que funciona a questão da garantia, como é que, nestas operações. Bom, eu estava a ouvir com muito interesse o papel da Caixa e eu acho que nós temos mesmo que ultrapassar aqui algumas barreiras que nos vamos impondo para a execução destes programas e tem efetivamente que ser trabalhado em conjunto, porque uma das dimensões, vou ter que olhar para o passado, do mais habitação, que quando se construiu a nova geração, foi precisamente a fiscal, e por isso é que eu dizia já está ultrapassado. Porquê? Porque o que ficou é que estes projetos teriam um IVA a 6% que estavam enquadrados nos limites, que até acho que é uma dimensão que se calhar devíamos também avaliar de futuro, nos limites da habitação a custos controlados, e acho que devemos avaliar só porque eu ouvi há pouco que aguardavam ainda a informação do IRU, e muitas vezes a complexidade não começa no IRU, começa em quem faz a legislação, no legislador, e portanto eu posso dizer isso porque também legislei e continuamos a legislar no Parlamento, porque às vezes pomos muita burocracia no processo
processo e é preciso a certificação aqui, é preciso garantir a área, é preciso garantir um conjunto sem fim de fatores que depois prejudica quem quer concretizar a política pública e prejudica quem tem que depois certificar financiamento, projeto, o que seja. E, portanto, eu acho que esta dimensão é uma dimensão que, se calhar, ainda está em cima da mesa para pensarmos projetos para o futuro, agora olhando para o futuro. Mas esta certificação, estes projetos já estão enquadrados hoje no IVA a 6% e numa isenção de IMI a 5 anos e numa isenção de IMT se houver aquisição de terreno e numa isenção de rendimentos prediais se estivermos num modelo de arrendamento. E, portanto, tudo o que foi possível reduzir ou isentar, o IVA não é possível ser IVA zero, mas tudo o que foi possível isentar ou reduzir está assim na lei. Com cumprimento de requisitos, e não foi revogado. Portanto, esta legislação está... Tudo o que eu estou a dizer agora, a lei está ainda em vigor, não foi alterada. Havia depois uma segunda dimensão, que eu referi há pouco, que era a dimensão do solo. O preço metro quadrado tem, obviamente, a ver também com... A burocracia também implica custo, não é? Mas tem a ver com o custo da construção, o custo do solo. Se eu for capaz, com o solo público, de retirar aqui um ónus à cooperativa, não é? Aos promotores, eu estou a reduzir o preço do solo. Qual foi o modelo que se identificou e que está, volto a dizer, na lei? É o modelo, no fundo, da propriedade coletiva. O solo não deixa nunca de ser público, fica em efeito durante 90 anos a um projeto de cooperativa. Isto dá-nos uma garantia de futuro de que estes projetos continuam afetos ao seu fim. Bem, sei que aqui é uma discussão, às vezes um bocadinho mais difícil de se ter, mas é uma evolução que todos temos que ter no como pensamos as cooperativas, mas dá-nos essa garantia e, ao mesmo tempo, garante-nos, efetivamente, com a propriedade coletiva, que estamos, de forma sustentável, a fazer um projeto para responder às famílias, porque, no fim do dia, tudo aquilo que estamos aqui a falar não é para inovar em nada, é verdadeiramente para responder a um desafio coletivo que temos de encontrar. Aliás, partilhando em absoluto da avaliação que se fez, de encontrar respostas para o mercado habitacional, que não é para todos, deixa muita gente de fora, precisamente aquelas que nós temos, aquelas a quem temos que responder. E há esta terceira dimensão, que é a de financiamento. Esta dimensão do financiamento, aquilo que está na lei, no Mais Habitação, e que não foi revogado, portanto continua na lei, é, através do Banco de Fomento, a criação de linhas que tinha duas bases, ou aliás, dois objetivos. Por um lado, ser uma linha há 30 anos, precisamente pela dimensão que aqui falávamos, que estes projetos de propriedade coletiva carecem de um tempo mais alargado para a sua execução, e, em segundo lugar, a questão da garantia do Estado ou do juro bonificado, e até pode ser um I, ou seja, estava em avaliação esta questão de podermos ter os dois instrumentos, a garantia mais o juro bonificado, que também, na verdade, depois depende do contexto em que estamos a trabalhar nestas medidas, mas pelo menos a garantia era para nós uma parte fundamental desta equação. E estávamos, esta é a parte, pronto, esta também é devido, não é? Esta é a crítica está no papel, não sei o que foi ainda de papel. A Filipa, certamente, se estivesse aqui, falaria do trabalho, que noutras funções que não as que tem agora, infelizmente, mas num sítio onde estava a representar muito bem as entidades públicas, o trabalho que estava a ser feito para se concretizar estas linhas. Infelizmente não se avançou, mas esta dimensão é muito importante. E eu aqui, isto já está na lei, ou seja, este instrumento está na lei. É verdade que depende do Banco de Fomento, mas o Banco de Fomento, quando estava a fazer este trabalho também com o IRU, aquilo que fez foi também procurar os bancos e no fundo, a linha B é uma linha que financia o Banco de Fomento, mas eles também foram procurar os bancos e fizeram reuniões com os bancos para perceber se podiam ser parceiros nisto. Eu acho que aqui, mesmo numa perspectiva construtiva, acho que temos mesmo que olhar para o nosso banco público, que é um banco que felizmente tem bons resultados operacionais todos os anos, e perceber como é que podíamos, se calhar, aqui construir um instrumento, ainda que tivéssemos o Banco de Fomento para dar aqui algumas garantias adicionais, mas se calhar é nesta parceria entre o Banco Público que temos e o Banco de Fomento que criamos, que podemos criar realmente aqui um instrumento e uma linha de financiamento que, como vimos em Barcelona, já foi um passo ultrapassado e que aqui continuamos a tê-lo para ultrapassar. E se calhar temos as condições em cima da mesa, temos os parceiros essenciais presentes e já sabemos quem são, está-nos a faltar esta parte, se calhar, final passemos da lei para a execução e concretizemos esta linha. Mas já agora, se puder, já que estamos numa de fazer perguntas, eu também vou deixar aqui uma pergunta na dimensão direta que representa no seu trabalho, que tem a ver com o património.
Nesta dimensão que eu falava dos solos públicos, este património que é gerido pela Caixa e que depois acaba por sair também da Caixa, ele acaba por ser vendido, ele não podia ser, eu há bocado dizia de modo de brincadeira, mas acho que é uma avaliação que devemos fazer, ele não podia ser, naquilo que tem condições, ser canalizado para este tipo, de que forma é que nós podíamos, enquanto Estado, enquanto Parlamento, também, porque diria que depende do político antes de depender das cooperativas, de que forma é que nós podíamos definir um modelo em que esse património, quando tinha condições para responder às cooperativas ou a um projeto público, não é? Também pode ser de habitação pública propriamente dita do IRU ou dos municípios, como é que ele podia ser canalizado também para esta via, já que estamos numa de perguntas, encontrar aqui pistas para o futuro. Ok. Bem, então, a resposta à última pergunta é relativamente fácil. Se fosse há 10 anos, a resposta teria sido aquela que de alguma forma nós tivemos. Portanto, a Caixa, à semelhança do resto da banca, quando a crise do subprime rebentou, tinha cerca de 140% de taxa de transformação. Portanto, por cada 100 euros de depósitos, tinha 140 euros de crédito. Outros bancos na praça teriam mais, o BCP acho que chegou aos 160. Pronto, e isto aqui era ainda mais problemático do que agora, naquilo que eu estava a falar há bocadinho, na questão da origem e aplicações de fundos. Portanto, não tínhamos qualquer hipótese de fazer financiamentos a muito longo prazo, porque os clientes estavam claramente a levantar dinheiro com receio daquilo que se poderia acontecer e a aplicar noutras áreas, inclusivamente imobiliária, não obstante os preços terem descido brutalmente nessa altura. Portanto, nessa altura nós tivemos uma taxa de incumprimento, portanto, aquilo que nós chamamos depois de NPLs, não é? Non-Profit Loans, de 4 e tal 5% em termos gerais, que chegou a um valor real em termos de crédito à construção na ordem dos 35%, que é uma coisa absolutamente brutal, já com reestruturações, fundos de investimento e todas aquelas coisas que se usaram para não ser ainda mais elevado. Nessa altura nós tivemos em venda cerca de 4.000 e qualquer coisa habitações, que estavam no nosso portal, www.caixaimobiliario.pt, onde continua a ser obrigatório passar todos os ativos que colocamos em venda. Se forem a esse portal hoje em dia, têm lá 200 e qualquer coisa imóveis para venda, estão lá cerca de 400, mas muitos estão vendidos, outros não são nossos, são da nossa sucursal em Espanha. Dos que sobram, em termos habitacionais, metade são meias indivisas, portanto, vieram à posse no âmbito de execuções de questões de divórcios, etc., e só temos metade, portanto, não são comercializáveis. Portanto, hoje em dia nós não temos património que possa servir para poder dar de alguma forma ajuda em termos de habitação social. Tivemos-lo no passado, portanto, 2012, 13, 14, portanto, criámos 3 FIAs, portanto, Fundos de Investimento Imobiliário de Arrendamento Habitacional, portanto, provavelmente lembrar-se-ão do Cidades de Portugal, do Caixa Arrendamento e do Caixa Imobiliário, que tiveram lá algumas centenas, para não dizer milhares de imóveis, que nós recebemos dos clientes que estavam em cumprimento e que tinham, de alguma forma, num primeiro momento, condições para nos entregar o imóvel, sempre que possível, liquidando o financiamento, se não fosse possível, ficou pendurado, entre aspas, foi o que aconteceu, e pagavam depois uma renda que claramente era uma renda não de mercado, mas uma renda que era possível para aquilo que as pessoas podiam pagar. Tivemos também outra solução, essa aí, que do ponto de vista conceptual poderia ser muito interessante, mas que na prática foi muito pouco operacionalizável, que era a solução troca de casa. Portanto, que permitia que qualquer pessoa que tivesse uma habitação, por exemplo, um T3, e que devesse 70, 80, 90 mil euros e não os conseguisse pagar, em vez de ficar sem teto, em cumprimento no Banco de Portugal, etc., fazia uma troca connosco. Portanto, das 4 ou 5 mil casas que nós tínhamos em carteira, a pessoa tentava escolher uma, obviamente mais barata, e fazíamos a troca. A pessoa deixava de ter o seu T3, passava para um T1, se calhar estava em Massamá, passava para Rio de Moura ou para Arrinchoa, o preço era menos 30% e continuava a sua vida dentro daquilo que foi o caos da crise do subprime. Portanto, tivemos estas soluções que penso que conseguiram ajudar muita gente. Só dar nota, pronto, e que isso foi muito positivo. Estávamos todos com muito receio que agora, quando as taxas de juros que deixaram de estar a zero durante vários anos, estávamos todos muito satisfeitos, não é? Que o banco até nos devolvia o dinheiro no fim do mês, graças à lei que obrigou aqui a Euribor, quando era negativa mais o spread, dessa origem a um crédito. Estávamos todos com muito receio quando a taxa passou de 0 para 4, o incumprimento disparasse. Pronto, felizmente não disparou. No caso da Caixa, até desceu,
Portanto, fizemos N estudos durante esse período para perceber o que é que estava a passar e o facto é que não houve crescimento em cumprimento. Pronto, isso foi excelente, a economia permitiu, o aumento dos rendimentos das pessoas também, portanto, nesse campo foi ótimo. Portanto, nós neste momento temos muito poucos imóveis que possam ser objeto de afetação a qualquer tipo de ação social. Aliás, eu diria que, por exemplo, em Lisboa, no distrito de Lisboa, se tivermos 4 ou 5 imóveis residenciais... Encontrei aqui Um bom, era... Estava aqui a mostrar já. Já temos aqui. Bem, então falam desse negócio, entretanto. E eu passo só aqui ao Manuel Terezo. Eu gostava de tentar perceber o mecanismo de como é que funciona o mecanismo de garantias, visto que se eu bem percebi a questão nas cooperativas de propriedade individual, há 2 créditos, ou seja, há o primeiro crédito de construção e quem é que garante esse crédito de construção, percebo que é um crédito a 3, 4 anos, e depois os cooperadores compram a propriedade e, portanto, isso imagino eu que é uma garantia sobre a hipoteca, provavelmente, como uma aquisição normal. Sim. Por acaso, a questão que estava aqui a ser colocada fez-me pensar que, na verdade, mesmo as cooperativas que praticam o regime de propriedade individual, elas durante 5 anos são uma cooperativa em propriedade coletiva, porque a garantia que é dada ao banco é a hipoteca sobre o terreno e as benfeitorias. E, portanto, o banco, no caso, a Caixa Geral de Depósitos, eu dou um exemplo prático, que é aquele que está a acontecer neste momento. A Caixa Geral de Depósitos, com um empreendimento de 63 focos e uma creche, só fez uma exigência. Os cooperadores tinham que pôr lá o dinheiro, a parte deles primeiro, e depois o banco entrava com a parte deles. Ao fim e ao cabo, exatamente como os espanhóis nos contaram aqui há bocadinho. Exatamente igual. E até os montantes que aqui foram falados são muito semelhantes, quer em termos do que é que o capital próprio que cada pessoa tem que meter à cabeça e o valor, mais ou menos, final da casa. Então, deixa-me só esclarecer, então, se eu bem percebi, portanto, no fundo existe uma constituição de uma cooperativa de propriedade coletiva que hipoteca os seus bens, mas a única questão é que o banco só financia a 3 ou 4 anos mediante a construção. Financia 5 anos porque dá 3 anos para criar o produto, fazer as casas, e depois dá 2 anos para as pessoas se organizarem em termos de cada uma delas, ir àquele banco ou ao outro, obter financiamento para pagar a sua... Claro, como é óbvio. Mas, para todos os efeitos, isto para dizer o quê? Para dizer que a questão que aqui está é mesmo uma questão, acho eu, se o banco financia a cooperativa e durante 5 anos a cooperativa, os donos da cooperativa são os membros todos, mas na verdade quem manda na cooperativa é a Assembleia Geral, é os órgãos sociais. O banco acredita que aquela cooperativa faz aquele empreendimento e que vai conseguir cumprir as suas obrigações a curto prazo. A curto prazo são os 5 anos. A diferença dos 5 para a frente, para sempre, é apenas aquilo que aqui acabou de dizer, que é a possibilidade do banco ter ou não ter uma garantia do Estado que permita manter a operação. Porque se ele acreditou durante 5 anos que a cooperativa, que é uma entidade que não é de um empresário, não é uma entidade, é uma entidade que tem os seus membros, tem uma Assembleia Geral e todos os membros que estão lá envolvidos são responsáveis, porque é que não haverá de acreditar para o futuro? Eu acho que é apenas uma questão da garantia do Estado. Se a garantia do Estado houver, e até a garantia do Estado, a garantia das próprias câmaras municipais, porque a grande diferença que existe aqui, do meu ponto de vista, é apenas uma diferença material. A propriedade individual tem regras de custos e de áreas máximos que têm que ser cumpridos para ter benefícios fiscais que aqui foram referidos e que se mantêm. A única coisa é uma coisa tão simples que é a cooperativa obriga-se a registar na caderneta predial do imóvel que o imóvel não pode ser vendido, que não seja por exercício do direito de preferência da cooperativa por um valor que é legalmente calculado. Se não houver cooperativa, porque pode não haver cooperativa, a cooperativa cumpriu o seu objetivo e acabou. Se a cooperativa não existe, a Câmara Municipal tem direito a ter o direito de preferência pelo valor da casa, e não pelo valor do mercado, pelo valor da casa. É uma coisa tão simples, que é garantir que o movimento cooperativo cria
habitação conforme a lei determina, a propriedade coletiva ou a propriedade individual são os dois regimes de propriedade que as cooperativas, pela Constituição, podem trabalhar e, portanto, trata-se apenas de um pequenino óbice a que aquela casa construída e comprada por alguém com os seus capitais próprios, com a sua poupança, possa tê-la ao nível da intervenção da habitação de interesse público e não a pode vender para a especulação, para o mercado. Andamos a reclamar isto... A doutora Marina sabe. Nós andamos a reclamar isto há anos. É tão simples. E deixem as cooperativas fazer aquilo que cada uma quer fazer. Ou a propriedade individual, ou a propriedade coletiva, ou o direito de uso, ou o que for. Agora, só tem é que, e em Espanha de certeza que há nisso, e nos países em que os fundos públicos são dedicados e são tratados no sentido de apoiar as cooperativas, esses fundos públicos têm que ter uma garantia. A garantia é de não poder ir para o mercado. É tão simples quanto isso. Quanto ao resto... deixem as pessoas ser felizes. Eu já te ouvi defender, diz-me se é isso, de uma forma... Eu já te ouvi defender que para os fogos das cooperativas não irem para o mercado livre, que devia haver um direito de preferência numa primeira fase. Salvo erro, tu defendes na cooperativa... Eu defendo que aquele imóvel, para toda a vida, tem aquele ónus. Pois. E se as pessoas quiserem comprar e pôr o seu capital lá, sabem que aquele ónus existe para toda a vida. Pois. E, portanto, não podem ser prejudicadas. Ou seja, se hoje custa fazer uma casa de habitação de custos controlados 100 mil e daqui a 10 anos custa 120 mil, tem que haver, com certeza, da pessoa que lá teve a morar na casa e que foi quem investiu e que foi quem permitiu que aquela casa existisse e que agora vai para a cooperativa ou para o Estado ou para que seja, tenham a compensação do valor, porque ao fim e ao cabo o Estado vai ter uma casa ou a Câmara ou a cooperativa no preço daquele montante. Os direitos de preferência são da cooperativa em primeiro lugar e serem exercidos pelo valor de custo. Do custo com atualizações, como é óbvio. Não é? Mas atualizado a quê? Ao índice de preços. Aquilo que termina... deixa-me responder que isto é importante. É o preço, repare, o preço da atualização tem que ser o preço que é atualizado, o custo de construção máximo na habitação de custos controlados. A habitação de custos controlados então, vai... pelo índice Claro, como é óbvio. Então, se aquilo é feito no âmbito da habitação de custos controlados... Não, pois, eu percebo, se calhar nós somos tão entusiastas da ideia que se calhar às vezes pensamos que as outras pessoas percebem logo na primeira aquilo que nós estamos a dizer, no caso eu, mas realmente eu sei que às vezes entusiasmos demais e penso que toda a gente está a pensar e a perceber o que eu estou a dizer, não é, mas peço desculpa e fiz bem em referir, que é isso mesmo. Sim. Muito bem. Boa tarde a todos, sou Susana Mourão, concordo plenamente com o que acabou de dizer o Manuel Tereso. Porquê é que nós temos 2% da habitação pública? Quando se construiu tanto e o movimento cooperativo construiu tanto a seguir ao 25 de Abril. Vou falar sobre o caso de Évora. As cooperativas construíram quase 3 mil fogos no concelho de Évora. E Évora só tem 4,2% da habitação pública. Porque estas habitações entraram no mercado imobiliário. Ok? Assim como o património público também foi vendido. E, portanto, se nós verificarmos os 20% e 30% da habitação pública que se diz no norte da Europa, ela não foi 100% construída pelos Estados. Foram construídas por cooperativas, associações de moradores e do terceiro setor e que hoje estão a gerir essa habitação que teve apoio do Estado e que criaram fundos através do arrendamento e que neste momento praticamente não precisam do Estado para financiar a construção da habitação, custos controlados e arrendamento acessível. Porque esta habitação construída nunca entrou no mercado especulativo e imobiliário. Quando eu hoje de manhã disse estas questões, portanto, das cooperativas, um dos problemas que está associado tem a ver com a propriedade. E a propriedade, por exemplo, vamos falar no caso no bairro da Malagueira, que é o mais conhecido internacionalmente e nacionalmente, onde se fez aquilo que nós chamamos de mix residencial, onde tivemos as classes mais baixas, que é de arrendamento apoiado, digamos assim, propriedade resolúvel, e depois a propriedade privada.
E a propriedade resolúvel, a partir do momento em que os respectivos proprietários ficaram proprietários das suas habitações, as mesmas entraram no mercado imobiliário e que já foram vendidas 2 e 3 e 4 vezes. E, portanto, isto é uma questão, e concordo plenamente, e acho que temos que caminhar por aí, porque basta com que esta habitação que teve com o apoio do Estado, como eu disse de manhã, sejam benefícios fiscais, sejam taxas municipais, seja através da banca, durante os 3, 5 anos de promover um bairro a custos controlados, ficarem com um ónus pelo direito de venda de um custo controlado que permita, quer às autarquias ou às cooperativas, as poder adquirir. Porque é que os municípios não assumem os direitos de preferência? Não é por não ser habitação com os controlados, é porque tem valores de mercado. E é impensável adquirir. Portanto, concordo plenamente e acho que poderia sair daqui. Começarmos a pensar o apoio do Estado de um direito, okay, que assiste a todos e que vai ter impactos nas gerações futuras. E não precisa a habitação ser do Estado, que fique claro. Okay? Pode ser uma cooperativa a gerir o arrendamento, com o apoio do município, com o apoio do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, em autogestão, outras entidades ou cooperativas, modelos e formas que se possam pensar. Mas acho que ficou claro que as cooperativas podem criar os seus fundos, não será imediato, delas próprias promoverem a habitação a custos controlados. Era só isso. Obrigada. Não sei se alguém ainda quer pegar nesta... Há mais uma, então juntamos. Eu já ouvi a intervenção esta semana. Bem, eu não tenho uma pergunta, eu tenho mais uma reflexão, até a roçar a indignação, tendo em conta aquilo que são os lucros que a banca tem tido nos últimos anos, a relação daquilo que é o depósito que nós, enquanto pessoas lá colocamos, e aquilo que nos é devolvido a nós, e aquilo que é devolvido aos acionistas, gera-me alguma consternação saber que as garantias estão a 4, 5 anos, sabendo que estamos na sociedade e que a sociedade se constrói de todos os lados. E, efetivamente, o privado, e os bancos, sendo públicos, sendo privados, o que for, devem estar ativamente numa construção de uma sociedade, de um país, de uma forma um pouco mais ativa, porque alguém também, para além das entidades estaduais, para além daquilo que é a força do terceiro setor, alguém que venha de um outro setor, também nos pode dar umas direções e umas luzes de criar uma sociedade assente na confiança. Portanto, pessoas que se predispõem a investir do seu dinheiro, pessoas que se predispõem a investir do seu tempo para criar movimentos, para criar casas, para dar resposta a uma necessidade estrutural do país, terem apenas 4, 5 anos de garantia de um banco que tem lucros milionários, parece-me manifestamente pouco aquilo que é o compromisso que a banca pode ter com esta causa face àquilo que tem efetivamente em mãos enquanto recurso. E não sei. E aqui diz-me de qualquer capa académica que tenha, aqui é o cidadão Gonçalo Folgado que fala, não representante nada a não ser de si mesmo. Mas pronto, tenho dito. Pronto. Bem, aqui eu dividiria a Caixa e o resto da banca. A Caixa, em primeiro lugar, porque tem um acionista que é comum a todos nós, que é o Estado. Não, calma. E nós temos na Caixa no modelo de governance, 2 entidades. Temos o Conselho de Administração, que faz a relação com o acionista, e temos a Comissão Executiva, que executa aquilo que o Conselho de Administração manda. Portanto, o Conselho de Administração recebe da tutela, que neste caso é o Ministério das Finanças, instruções de forma a que os resultados e o modelo de crédito, e o modelo de risco, e o modelo de rentabilidade seja um certo e determinado. Como eu disse há bocadinho, do nosso balanço total, que este ano, o ano passado deve ter fechado nos 80 e qualquer coisa, 1.000 milhões de euros, cerca de 28 mil milhões são de crédito à habitação. O crédito à habitação, quando é contratado, normalmente vai até aos 75 anos dos mutuários. Portanto, há uma parte que são cerca de 40% a 45% do balanço da Caixa, que não está a 3, nem a 4, nem a 5 anos. Está, em termos médios, aquilo que em matemática financeira se chama a duration, em inglês, portanto, que é lá uma segunda derivada lá da fórmula. Ou seja, em termos médios, se nós tivéssemos que ter uma amortização única de todos os créditos, ela bateria ali nos 15, 16, 17 anos. Não obstante isso, obviamente que em termos de valor, os valores mais baixos em termos de prestação são de financiamentos muito mais antigos e os valores mais recentes são de financiamentos muito maiores.
Portanto, uma parte significativa, 40 e muitos por cento do balanço da Caixa, está a longo prazo, não está aos 4, 5 anos. Depois temos, do restante, uma parte que é crédito a empresas, que vai até aos 12, 15 anos, portanto, que já é um prazo relativamente longo, e depois sobra uma parte que tem a ver com depósitos obrigatórios no BCE, portanto, há as chamadas reservas de caixa que têm que ser feitas, e há depois a necessidade de ter o fundo de maneio obrigatório, porque há levantamentos de depósitos, há reembolsos, portanto, no fim o que sobra, se calhar podem ser 5, 6, 7, 8 mil milhões de euros. Portanto, isto é relativo à questão do tema do prazo dos capitais, da origem e da aplicação de fundos. A questão da rentabilidade e dos lucros. No caso da Caixa, a Caixa o ano passado teve 1,735 mil milhões de euros de lucros. O Estado, portanto, todos nós vamos devolver, em termos de dividendos, cerca de 850 mil milhões. No ano anterior, além de termos entregue quase 600 milhões, ainda entregámos o edifício da João 21 ao Estado, portanto, por um valor próximo dos 364 mil milhões de euros. Portanto, de alguma forma, a Caixa tem dado ao acionista Estado, que somos todos nós, uma parte muito significativa, e não falei dos impostos, não é? Temos os impostos normais, o IRC, o imposto de selo, o imposto de capitais, etc. Portanto, tem devolvido ao Estado uma parte muito significativa. Portanto, o resto da banca é banca comercial, privada, os seus acionistas têm a rentabilidade de capitais próprios que exigem, portanto, cada um tem a ideia que tem sobre esse tema. Relativamente aos lucros, a Caixa, obviamente, podia não ter tido o lucro que teve, podia ter tido metade. Agora, se tivesse tido metade, significava o quê? O spread médio no crédito à habitação está abaixo do 1, está no 0, qualquer coisa. Portanto, em termos de margem financeira, não é nada do outro mundo. Portanto, aqui há uns tempos houve aí um processo judicial que penso que não está ainda terminado, ainda é passível de recurso, em que a banca foi condenada em primeira e segunda instância, mas depois foi ilibada, por causa de uma transferência de dados sobre preços entre as várias entidades. Na prática pode não ser uma prática muito normal, mas na realidade, e quem conhece a banca, nessa altura, praticavam spreads de 0,20, 0,30, 0,40, ou seja, próximo do zero. Portanto, não se consegue perceber como é que se estava a penalizar o consumidor, era impossível. Havia uma guerra enorme entre os bancos e cada um era espremer os spreads até à última. Portanto, nós, enquanto Caixa Geral de Depósitos, se fôssemos praticar preços, quer nos depósitos, quer no crédito, muito diferentes do mercado, estávamos não a servir como regulador, mas de alguma forma a tornar aquilo que supostamente é um mercado em concorrência, num mercado enviesado. Portanto, o acionista Estado não é isso que nos pede, portanto, aí será um bocado mais difícil. Portanto, espero ter de alguma forma feito algum alisamento no termo dos lucros e na questão dos prazos. Pronto. Só falta dizer, vamos criar uma linha, era o que ele queria. Pronto, eu acho que a linha, acho que há todas as condições, nomeadamente quando a questão é o direito de habitação. Aparentemente, se o direito de habitação for hipotecável, acho que é um tema perfeitamente pacífico, se for hipotecável. O tema do inquilinato pode ser mais complexo. Pronto, mas é uma questão de se estudar e de se analisar, porque nós na Caixa temos um histórico enorme de trabalhar com cooperativas, não recentemente, mas especialmente no século passado, para aí até 2003, 2004, 2005. Portanto, mas aí não me posso comprometer, porque a nossa área de risco depois aí tem um papel importante, mas aí o Estado depois fará o seu trabalho como acionista maioritário, não único. Portanto, Eu agora ia dizer isto parece o governo atual, que a culpa é sempre dos outros. Boa tarde, eu se calhar aproveitava também a fazer uma pergunta. O meu nome é Filipa Cabrita, da Cooperativa Minga e da Rede Coabitar. A Cooperativa Minga, como outras cooperativas que estão dentro da Rede Coabitar, são cooperativas integrais, então não integram só o setor da habitação. Ou seja, nós temos todo um conjunto de operações que até nos permitem ter saldos médios interessantes para efeitos de crédito. E já procurámos um banco, no caso o Crédito Agrícola, também pela natureza cooperativa, para sondar. E a questão que nos foi colocada é que tínhamos todas as condições, não só por causa desta nossa conta corrente que temos com eles, mas também porque eles consideravam o direito de superfície
que a Câmara também está disposta a ceder, no nosso caso, à nossa cooperativa, como uma garantia. Portanto, eles já no passado fizeram hipotecas sobre cooperativas feitas em direito de superfície. Portanto, até aí tudo bem. O nosso modelo financeiro esbarra na questão da maturidade do crédito, porque as cooperativas são vistas como uma empresa para todos os efeitos, e então a forma como é atribuído a maturidade do crédito, normalmente foi-nos dito que teria um limite muito provável de 20 anos, já puxando aqui algumas exceções. E isto é uma coisa que nós sentimos muito nas cooperativas, é estarmos constantemente entre aquilo que é o individual e o empresarial, ou seja, a cooperativa parece que não existe. Agora, na Minga, nós quisemos arrendar um apartamento para subarrendar. Estávamos a tentar negociar a questão dos benefícios fiscais na questão do contrato a longo prazo, ou seja, a negociar com a proprietária um contrato a 6 anos, mas percebemos, porque somos cooperativa, não beneficiamos desse benefício. Então está-nos constantemente a acontecer isto, desbarrarmos com coisas que estão até destinadas ao universo da habitação, mas que nós, por não sermos individuais, tanto no crédito de habitação, como até neste caso percebemos no contexto habitacional. Portanto, eu queria deixar estas duas questões, por um lado essa da maturidade dos créditos a cooperativas e por outro à Marina desta questão. Obrigada. Olá, boa tarde. Uma das questões, a Filipa já pôs um bocadinho, mas atentamente para já saudá-lo o facto de estar neste conjunto de pessoas que pensam e não desistem da questão das cooperativas, e eu acho que há das cooperativas, sejam elas quais forem, mas em particular neste modelo das cooperativas de propriedade indivídua ou da propriedade coletiva, acho que houve um momento em que não era difícil chegar à fala com os vários intervenientes, e agora conseguimos, e eu acho que isso é muito importante, portanto, saudá-lo. Uma das questões é, nós percebemos, grosso modo, a necessidade do rácio entre o tempo dos depósitos, portanto, e de quem alimenta o setor bancário com os seus depósitos, e depois o tempo da maturidade nos empréstimos, mas se é possível ter uma maturidade longa nos créditos à habitação individuais, porque há uma maturidade longa, para além da questão, portanto, para além desta questão, porque é que não é possível quando é uma cooperativa de propriedade indivisa, e portanto de propriedade coletiva, e se há, para além dessa questão, se há mais algum risco associado que a Caixa identifica para este modelo, em relação a este modelo, comparativamente ao modelo da propriedade individual. Portanto, se há mais algum risco para além deste, e se há, como é que se pode ultrapassar esse risco? E como disse bem, ainda que a Caixa Geral de Depósitos opere dentro daquilo que é a banca comercial, não deixa de ser o banco público com um acionista único, que é o Estado. E se nós estamos a falar de política pública e de interesse público, como é que se consegue ultrapassar? Portanto, para além desta questão, é porque é que nuns é possível a maturidade a longo prazo e noutros não, sendo o princípio mesmo, o rácio entre uma coisa e outra, e se há mais algum risco que encontram, que identificam. Paula, antes de passar a palavra, e se calhar fazíamos uma ronda de respostas, eu acrescentava uma layer a essa pergunta, porque nas reuniões que tivemos, e com a Caixa e com o Banco de Fomento, e que tivemos também com a Rede Coabitar, no momento, que é o que é que a Caixa, ou o Banco de Fomento, mas neste caso a Caixa, o que é que precisaria do lado das cooperativas para que pudesse viabilizar esta maior maturidade dos prazos. Portanto, da perspectiva da construção do outro lado. O que é que o outro lado pode promover, ou o legislador, eu estava a dizer para isso Muito bem. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Armando Silva, eu sou eburense, sou presidente da Associação de Moradores da Malagueira, e foi com muito agrado que recebi o convite para estar aqui presente hoje, e vendo as novas formas de viver como um título muito apelativo, estou a chegar a este fim do dia e não estou a ver, de algumas partes, uma nova forma de viver. E tem ali parcerias público-comunitárias, e isto engloba as parcerias das autarquias, do Estado, dos ministérios, com
as associações e com as organizações de moradores que estão contempladas na nossa Constituição, artigo 263, 64 e 65, podem consultar, mas que são inconstitucionais. Nós, hoje, das associações, estamos inconstitucionalmente colocados na comunidade. Porquê? Porque não há legislação. Nem sequer há legislação, nem sequer há regulamentação, como é óbvio. Pronto, daí haver o livre-arbítrio de tratar cada associação por uma cor qualquer ou por um interesse qualquer, seja ele de onde vier. E isto, para dar seguimento a novas formas de viver, estas questões, desculpem, têm que ser faladas, discutidas e, de uma vez para sempre, organizadas. E porque é que nós, segundo a nossa associação, porque é que nós não temos o sucesso que Barcelona tem? Porque não estamos organizados, nem sequer temos legislação que nos obriga a seguir um certo e determinado caminho. Porque a FENACH já existe desde o 25 de Abril. E depois da FENACH, quantas sócios e quantas, vamos lá, associações de moradores que se constituíram, cooperativas de habitação, e que depois, algumas delas até já desapareceram e deixaram de ser da FENACH. Ou seja, há um processo de desorganização na nossa sociedade, e vocês desculpem-me, porque novas formas de viver, estas coisas têm que ser ditas e têm que ser ditas a esta quantidade de gente nova que está aqui, a poderem viver à sombra daquilo que foi constituído a seguir ao 25 de Abril. E isto tem um valor patrimonial excepcional. E não é preciso a gente, e é muito bom a gente contactar com Barcelona e com a Holanda e com a Inglaterra, seja o que for, é muito bom haver todo esse intercâmbio, mas nós já tivemos esse tipo de organização aqui. Nós já fomos Barcelona. Évora já foi Barcelona. Não temos a organização, nem nunca tivemos legislação para poder atuar no terreno. Porque se isto fundamentalmente não tiver organizado na nossa sociedade, a gente pode dar as voltas que der, como estamos agora aqui a dar na última meia hora, a falar de novas formas de viver, quando a gente vê que o capital não proporciona isso. E estamos a ver. E estamos a falar para a Caixa Geral de Depósitos, que de facto é nossa, a dizer assim, Caixa Geral de Depósitos, dêem lá aí uns subsídios às cooperativas. Não, o legislador tem todo o poder para chegar ao pé da Caixa Geral de Depósitos e dizer assim, Caixa Geral de Depósitos é um banco de fomento, é um organismo solidário com a sociedade e tem que disponibilizar dinheiro dos lucros que tem. E que seja ele para a habitação e andamos... olha, tivemos na apresentação do plano de urbanização de Évora. O Presidente apresentou e as pessoas que estavam a apresentar o plano, sim, Évora tem 2.000 ou 3.000 habitações que podem ir para o mercado, como já foi dito pela Susana, e vamos construir mais 5.000. Houve alguém das imobiliárias que disse só 5.000 devem construir 10 ou 15 ou 20.000. Então, se a necessidade é só 3, 4 ou 5.000, porque é que se há de ir para o mercado? Desbanjamento da sociedade. Ou seja, isto está uma macrocefalia completamente instalada na sociedade que a gente às vezes não sabemos e chegamos a uma certa e determinada idade e ficamos satisfeitos por novas formas de viver, como já aqui disse, e ainda bem que a Academia veio de Lisboa para Évora. Foi a primeira vez que isto aconteceu em Évora, de certeza absoluta. Porque é que não o fazem mais vezes? Porque a Academia tem que estar perto de nós, cidadãos, é a única maneira. Barcelona tem sucesso porquê? Porque está perto, a aproximação com as pessoas. Eu vivo na Malagueira desde 1982, certo? O bairro não conheceu um equipamento novo como o CISA, ainda hoje se falou aqui, construir a cidade. Parece que construir a cidade é uma coisa do futuro. Não é. O CISA, em 1977, começou a falar nessa questão. Ele construiu a Malagueira para ser o prolongamento do centro histórico de Évora, com todos os equipamentos. Tivemos não sei quantos governos, tivemos não sei quantos autarcas, não houve um único equipamento, não houve um único metro quadrado construído para a comunidade.
E vamos festejar os 50 anos do bairro da Malagueira em 2027. Imaginem a quantidade de conhecimento que a gente deitou fora, e desculpem-me, que a gente deitámos fora durante estes anos todos e que não foi aproveitado para dizer a esta juventude toda que está aqui, nós estamos em estado de fazer N projetos como Barcelona. E não conseguimos. E se continuamos neste paradigma e se não o alteramos, podemos dar as voltas que quiser com N bancos, com fomentos, mas está nas nossas próprias mãos e na nossa própria estrutura dizer que sociedade é que a gente quer em Évora. A Susana já aqui apresentou dados sobre o que é que foi e o que é que poderá ser. Nós somos um concelho de 50 mil pessoas. O que é que poderá ser? O que é que poderá ser construído aqui a 100 quilómetros de Lisboa? E vocês vieram aqui e amanhã estamos cá outra vez e acho muito bem. E para terminar, digo-vos com toda a certeza, vamos realmente criar novas formas de viver. E desculpem-me, deixem-me de hipocrisias, porque se a gente não conseguir falar nos olhos a esta juventude toda, a gente estamos a passar ao lado e intelectualmente não é correto. Portanto, desculpem-me o desabafo, amanhã terei aí num painel da parte da tarde e ele cá estar outra vez para falar e para lhe contar mais histórias. Muito obrigada. Nós vamos ter que passar aqui às respostas, senão ficamos sem tempo para as respostas. O que é que acham? Fazemos aqui uma pequena ronda de respostas ou mais... Eu tenho duas pessoas sinalizadas. Duas pessoas para fazer curtas perguntas, que é para podermos passar, porque temos hora de saída marcada, não é? Rui e ali em cima que também vi. Portanto, por favor, rápido. Rapidíssimo, obrigado, Filipa. Só como contributo, um elogio enorme à qualidade do debate e da organização que aqui está hoje. E depois, e sobre essa maturidade, de dar aqui algum abraço de carinho ao representante da Caixa Geral de Depósitos. Isto vindo do Rui Franco, para quem o conhece, não é nada normal, mas com a seguinte reflexão que lhe pedia. Eu às tantas tenho dúvidas se este grau de financiarização numa espiral inflacionária sobre o imobiliário não é prejudicial para a banca, não é? Porque nós temos o capital a ser estacionado no imobiliário em vez de ser estacionado ou em vez de ser aplicado no serviço bancário que reinveste numa economia mais real, menos artificial. E, portanto, a minha questão é, no fundo, tem a banca, conhece o Pedro, a Caixa Geral de Depósitos, alguma avaliação sobre o impacto económico e na banca deste grau de parqueamento de capital no imobiliário a nível, enfim, não é só europeu. Obrigado. Então, a última questão ali em cima, rapidamente, por favor, e depois passo aqui a palavra para respostas. Pode ser? Sim. Quería solo seguir en un momento lo que estaba a falar, dizer que é muito importante a vontade política, porque en Barcelona todo o que está a acontecer, porque en un momento la alcaldesa, la presidenta da Cámara Municipal, voltóse la que era la portavoz do movimento direto all'abitação. Então, isso foi um momento fundamental, porque estive uma vontade política de que acontecieran certas coisas. Então, e o cambio em Itália a Caixa de Depósitos e Préstamos funciona exatamente como está funcionando aqui. Agora se ocupa de trabalhar a privatização e especulação sobre terrenos públicos inclusos. Então, o tema é que se a vontade política não dá uma direção a os institutos de préstamo o que se pode ou não pode acontecer, acho que não é um tema de que a cooperativa é nenhuma coisa nova, porque em Itália também tivemos uma tradição de cooperativas de décadas antes de agora, mas o que pode ser novo é voltar a lá se há uma vontade política, porque pode ser uma estratégia para sair de um momento de crise de habitação muito grande. Acho que isso é o ponto. Ora,
Vamos aqui então passar à parte das respostas. Eu sei que tem muitas. Eu vou dar primeiro aqui a palavra a estes dois oradores e depois deixo, porque senão não temos oportunidade para os ouvir, porque eu acho que vai ter aí muito por onde... Pois. Manuel Teresa, quer? Sim, senhor. Olha, eu realmente, nos últimos dois encontros que nós tivemos, colocaram-me a falar no painel do financiamento, que é uma coisa que eu procuro financiamento, eu não faço financiamento a ninguém. E desta vez ficava muito entusiasmado porque o painel era parcerias público-privadas. E o que é que a gente fala aqui? Financiamento. Portanto, não me enganam mais, ficam já a saber. Porque, realmente, mais do que o financiamento, que é importante, e por acaso, eu, como ainda não fiz pergunta nenhuma, aproveito para fazer uma pergunta à Marina, que é deputada, que já foi ministra, e gostava que ela confirmasse ou não aquela coisa que eu ouvi aí atrás, que para a Caixa Geral podes fazer o que o povo quer, basta que o ministro mande fazer. Era ótimo fazer. Pronto, pelos vistos não é. Bom, voltando ao tema, as parcerias público-privadas podem ser, em alguns casos, consoante a vontade das comunidades, a vontade dos autarcas, quando são entre autarquias, mas podem ser parcerias com empresas municipais, com institutos públicos, podem-se fazer parcerias público-privadas. Em alguns casos, se calhar, é a única solução para se resolver problemas habitacionais de algumas comunidades. Mas, para isso, há uma lei, que é a lei, o Decreto-Lei 3184, vejam bem a idade que isto tem, que é o único Decreto-Lei que regula as régias cooperativas ou cooperativas de interesse público, que não se aplica. Ele existe, ninguém o revogou, mas a gente olha para ele e não se aplica. É o que nos dizem no que diz respeito à habitação, é o que nos dizem os legisladores. E, portanto, começava por aí, se calhar, pensarmos verdadeiramente como é que se legisla no sentido de permitir que as comunidades e as entidades públicas possam fazer parcerias formais, porque também se pode fazer parcerias informais, nomeadamente as parcerias que decorrem, por exemplo, protocolos de câmaras municipais, com cooperativas ou com o que é que seja, também se pode fazer parcerias dessa natureza. Eu, como comecei esta intervenção, recordei que estamos no Ano Internacional das Cooperativas. Para além do mais, estamos no momento em que os partidos políticos, uma vez mais, vão a votos e vão fazer os seus programas eleitorais. E eu acho que todos nós, comunidade, cidadãos, temos a obrigação de fazer chegar àqueles que vão ser candidatos a dizer-lhes o que é que nós precisamos. Houve aqui um conjunto de temas e de questões levantadas que são importantes fazer-se chegar. As comunidades organizadas devem fazer chegar a quem se vai candidatar para depois podermos cobrar, se for o caso, não é? Porque só assim é que é cidadania, só assim é que nós podemos exercer realmente os nossos direitos junto de quem nos vai governar, ou quem nós confiamos para nos governar. Nós, FENAS, que representamos as cooperativas todas, as de propriedade individual e as de propriedade coletiva, porque são a última cooperativa filiada na FENAS, por acaso não é só de propriedade coletiva, é uma integral. Mas pronto, nós achamos que os modelos que estão permitidos exercer pelas cooperativas devem ser acarinhados todos, com as necessárias regras de funcionamento. E, portanto, nós vamos fazer chegar aos partidos o nosso caderno de encargos, assim se pode dizer, e que versa, fundamentalmente, 3 aspectos. O enquadramento jurídico, nós temos um regime jurídico das cooperativas de habitação, que não é mudado, é de 99. Já tivemos uma lei da Economia Social de 2013 que dava um prazo para que os regimes jurídicos fossem modificados. O nosso regime jurídico é de 99. E há uma coisa que é clara, que não vi hoje ainda aqui falar sobre esse assunto, mas que eu falo. É que não basta ser CUP para ser cooperativa. E o problema é que há, neste momento, basta-se ver as internets da vida, quantas cooperativas não existem diariamente a publicitar que são verdadeiras cooperativas e até dizem quais são as vantagens. E as vantagens não é interagirmos, não é fazermos sociedade, não é criarmos comunidades antes das casas a serem habitadas para irmos criando vizinhanças. Não. As vantagens são o IMT que está isento, o imposto de selo e tudo e quanto. E vendem casas mais baratas porque não têm lucro. Não. É que não pode
preço das casas. Coisa diferente é as cooperativas de habitação verdadeiras, as que cumprem os requisitos da habitação de custos controlados, financiado ou não, mas certificado pelo IRU, que não têm mais que um valor de reserva de construção exatamente para aplicar em equipamentos sociais e tudo mais. E pediram-me para não falar do passado, mas eu quero só recordar o seguinte, é que as tais cooperativas que trabalharam no âmbito da legislação que existia à altura, e hoje nós temos muita vontade de olhar com os olhos de hoje, da realidade de hoje, aquilo que foi feito lá atrás. Não, atenção, o que foi feito lá atrás eram as regras do jogo da altura. E as cooperativas puderam ter reservas de construção que aplicaram equipamentos. Aliás, disse aquele amigo ali que há muitas cooperativas que desapareceram da FENAS, desapareceram mesmo, não foi só da FENAS, desapareceram. Mas as cooperativas que existem, só existem porque o que fizeram da habitação propriedade individual, as reservas de construção, aplicaram equipamentos. E é por isso que eles têm creches, têm equipamentos sociais, têm equipamentos de apoio à terceira idade, têm lares de terceira idade, com base em quê? Com os financiamentos próprios decorrentes da atividade que fizeram. E foi a aplicar as reservas de construção que fizeram no serviço da comunidade. E não foi só para os cooperadores, foi para as comunidades. Aliás, há comunidades que só existem jardins de infância, lares de terceira idade, porque as cooperativas lá estavam naquelas comunidades e os fizeram. Terceira questão, que eu acho que nós temos que, todas as cooperativas, decididamente, reclamar de quem nos for governar. Nós temos que apostar fortemente na formação de dirigentes e de cooperadores. Não basta pensar que uma cooperativa faz assim e siga. Não, há uma necessidade tremenda de dar formação. Formação não só técnica, mas formação para lidar com os problemas que o nosso amigo Alberto esta tarde dizia, que é, nós quando começamos todos muito entusiasmados e de repente temos de estar preparados para que no caminho aparecem problemas. E a preparação que os dirigentes têm para resolver esses problemas é fundamental. E, portanto, a ação no que diz respeito a cumprir aquele que é o quinto princípio cooperativo, educação, formação e informação, é fundamental. Nós temos a CASO, que é a Cooperativa António Sérgio para o Setor Social, que tem que decididamente fazer programas de formação de dirigentes, e não só dirigentes e utentes. E, finalmente, esta é mesmo sobre o passado, mas eu não vou deixar de passar. Está aqui a Ministra, mãe da Lei 56/2023, e o problema é este, é que, embora, repito, não tivesse sido a bala de prata, foi, na verdade, perante um marasmo que houve em décadas, porque desde o início deste século, praticamente políticas públicas, nomeadamente políticas de apoio à cooperativa de habitação, acabaram, e, portanto, este podia não ser a bala de prata, mas era um começo, e nós interpretámos como um começo. Era dirigido à propriedade coletiva, que seja, não tem problema, não podemos esquecer das outras. Eu acho é que, para mim não, para mim eu já tenho quase a minha função terminada, não é? Mas para a plateia que aqui está de jovens, que sejam dirigentes cooperativos, quer dizer, criaram uma expectativa que agora vai para trás. Vamos partir do zero, é quase o zero. Bem, há uma coisa que é boa, é que não se fez nada, mas pelo menos não se desfez. O problema é que normalmente desfaz-se, e aqui não se desfez. Vamos ver se conseguimos que não se desfaça, nomeadamente, aquilo que é a base. E, na verdade, o financiamento é essencial. Não há, como já vimos aqui, o financiamento é essencial. E o que é garantidamente necessário é que o Estado dê garantia. O Estado dê garantia. Dê garantia às entidades que financiam, dê garantia dele próprio ter linhas para determinados objetivos, dê garantias. O Estado, como dizia aqui alguém, as casas que se façam no âmbito destes apoios públicos não têm necessariamente de ser todas da Câmara ou do Estado. Podem ser das cooperativas, podem ser de membros das cooperativas com os órgãos que eu aqui falei e, portanto, podemos aumentar o volume de casas de interesse público também desta forma. É só. Obrigada. Eu ia dizer que fico mesmo contente que a Rede Coabitar resista e insista em convidá-lo, porque o vejo, pronto, diferente, não é? Exatamente. Pronto, e agora, a Marina, por favor. Eu vou tentar não ser muito maçadora, até porque partilho em absoluto muitas das reflexões que aqui foram feitas, até da responsabilidade que nós políticos temos que assumir daquilo que não se fez.
Quer dizer, quando nós vimos para estes fóruns, o pior que podemos fazer é achar, mas está tudo bem, desculpem lá, é as cooperativas que não funcionam, é o banco que não funciona. Nós temos todos que assumir a responsabilidade daquilo que não se fez. Falava-se há pouco do que aconteceu ao parque habitacional que tínhamos, porque tínhamos, e a Filipe até, houve um trabalho feito, se não se tivesse sido vendido o que existia, qual era o parque que tínhamos? Nós tínhamos o dobro. Portanto, nós temos responsabilidade no estado em que estamos. Nós temos um papel direto naquilo que não se fez e devemos aprender dele e falar dele para dizer não se pode repetir no futuro. É mesmo assim, no futuro, no presente e no futuro, não é? E é este exercício que nós temos que fazer aqui. Eu ao longo do tempo, e obviamente não nas funções que estou agora, embora também o legislador está precisamente no Parlamento, mas nas funções que exerci na habitação, eu fui ao longo do tempo achando que às vezes até legislávamos demais, ou seja, o pormos muitos critérios para o banco, muitos critérios para o IRU certificar, muitos critérios para as cooperativas virem a jogo, tudo isto, numa tentativa de ajudar, muitas vezes criava aqui umas entropias que neste trabalho e esforço coletivo que temos que ter não ajuda. E eu hoje faço uma avaliação e uma reflexão, e há bocado dei um exemplo de uma das questões que nunca na cabeça do legislador teve deixado fora. Só que como a legislação é como é, não é? Tem que ser escrita, tem que definir parâmetros, depois estamos constantemente a legislar, porque identificamos uma situação que identificou daquelas que nem preciso refletir muito para achar que é uma incongruência. É uma incongruência da legislação que tem que ser alterada e que espero que rapidamente se consiga alterar essa legislação. Incongruente. O que acontece? Não é porque o legislador quis, muitas vezes tem a ver precisamente com esta... Nós queremos que funcione e até vai de encontrar aquilo que estávamos aqui a referir do basta ao Estado querer. O Estado, obviamente que na Caixa o Estado é acionista também, mas o Estado funciona sobretudo com a legislação. E ainda agora aqui falamos, esta legislação não foi revogada, está no papel, só que só está no papel. As linhas de financiamento não saíram do papel. Os solos, e havia um trabalho feito, basta ir ao site do IRU, acho que não tiraram de lá, portanto está lá o histórico. O trabalho estava a ser feito com terrenos identificados para fazer estes projetos, só que ficaram no papel. E, portanto, é preciso muito mais do que o papel. E é preciso a responsabilidade política. Não estou de todo a passar a responsabilidade para dizer o político já fez tudo e agora é preciso todos os outros patamares funcionarem. Não. Temos mesmo que fazer este trabalho coletivo. Eu digo muitas vezes isto, falo muitas vezes de comunidade, porque eu acho mesmo que há dossiês onde isto só funciona se nós trabalharmos todos em rede. Se não tivermos costas voltadas, e infelizmente falamos tanto de habitação de costas voltadas, ao invés de estarmos todos nos fóruns aqui, abertamente a dizer o que é que correu mal, o que é que não concordamos, o que é que concordamos, e no fim do dia conseguirmos em conjunto construir alguma coisa. Eu também acho que nós demos um passo importante no ano passado, e só demos esse passo, não foi porque o político quis, foi por causa disto. Foi porque, felizmente, eu repliquei estes fóruns de discussão, as frustrações de quem queria fazer e não conseguia, muitas vezes por não existir enquadramento legal, fiscal, financeiro, e isso permitiu-nos criar um caminho. Eu sou uma otimista, eu acho que este caminho vai-se fazer. Eu acho mesmo. E acho porque cada vez vejo mais gente nestes fóruns, cada vez vejo mais gente a querer concretizar e cada vez vejo mais gente a pressionar-nos, no bom sentido, para que se faça, para que continuemos a retirar os ónus. Acho que temos muito caminho a fazer numa parte fundamental que aqui estivemos a falar, que é do financiamento, que é uma parte importante desta equação. E acho que sim, que não vou agora dizer, eu fui mandando aqui assim umas bocas, mas no bom sentido. Há caminho a fazer em conjunto, não é isto podia tudo funcionar se a Caixa Geral de Depósitos nos desse aqui a linha de financiamento. Acho que precisamos de perceber porque é que não dá e perceber como é que podemos também ajudar e também ser parte das soluções. Temos uma na lei, com o Banco de Fomento como parte desse trabalho, com a garantia prevista expressamente na lei, e eu acho que a bonificação de juros também está expressamente prevista na lei. Portanto, a lei está feita. Nós temos agora é que passar isto à prática. Há aqui uma dimensão muito importante naquilo que referiam há pouco. É preciso acreditar que isto não é só da boca para fora, não estamos só aqui a discutir. É preciso acreditar mesmo que vamos criar umas novas formas de viver. É por isso que estamos aqui todos. E é importante estarmos mesmo aqui todos de forma aberta a perceber o que já está, mas mais do que isso, perceber o que ainda não está e o que precisamos de alterar. E permitam-me, eu vou terminar com isto. Falou aqui de uma dimensão muito importante. Eu não acho que nós tenhamos que revisitar, se calhar sou eu que estou errada, não é uma porta fechada, que revisitar no fundo, o corpo das cooperativas. Não acho que esteja aqui o problema neste momento. O problema está nestes instrumentos que ainda não estão em vigor. Mas falou de uma coisa muito interessante, que é as associações de moradores.
que é para lá da questão das cooperativas. E eu acho que é muito interessante também fazermos esta reflexão, obviamente em vários fóruns, mas refletir também como é que as associações de moradores, eu sou uma fã porque resolvemos muitos problemas com o IRU através das associações de moradores, não nesta dimensão, mas noutras dimensões, e portanto acho que tem um papel muito importante, mas perceber também aqui nesta construção dos modelos como é que as associações de moradores por si também podem ter um papel, e acho que é um debate muito interessante, como estes fóruns são fóruns muito alargados, que podemos reforçar nos próximos momentos. Só, como não vou falar novamente, agradecer-vos mais uma vez a paciência para ouvir e de mim levar essa certeza de que podem, porque é justo dizer-nos aquilo que não está ainda feito, porque já devia estar feito, mas podem ter em mim uma parte mesmo ativa nesta discussão e na concretização destes projetos, porque eu sou uma otimista e eu sei que vamos estar aqui um dia a discutir o projeto que nasceu, como em Barcelona, e ver o exemplo e dizer, aqui não funcionou tão bem este ponto, temos que melhorá-lo, mas melhorar e não o ponto zero em que estamos e que precisamos mesmo do começar, e contem obviamente comigo para continuar a debater, mas mais do que isso, executar essas coisas. Tenho que passar ainda a palavra para as últimas anotações sobre... Tenho aí muitas perguntas, não estava à espera de falar tanto neste fórum, mas já que temos estado aqui a tocar algumas bolas, eu queria dizer uma coisa, provavelmente não é o nome da Caixa, mas é o meu nome enquanto pessoa que está a trabalhar ativamente nesta área há 10 anos, eu já fiz coisas na Caixa, já tenho 56 quase, 4 filhos, portanto aquilo que eu vou dizer tem um bocadinho a ver com a experiência pessoal e profissional. A primeira é que nós temos N relações com N câmaras, desde Freixo de Espada à Cinta até Vila do Bispo, cada uma trabalha da sua forma. Quando há mudanças de cor política é o drama completo, porque depois a parte técnica funciona de uma forma, o chefe do urbanismo tenta agradar ao de cima, o de cima é de outro partido e aquilo é o caos total. Portanto, dentro desse enquadramento, dar nota de que o Decreto-Lei 10/2024 foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos em termos urbanísticos. De longe. É o Simplex. Portanto, os meus parabéns, porque foi algo perfeitamente espetacular. Sem isso, nós teríamos N problemas ainda hoje que não estavam resolvidos. Portanto, foi excelente. Pronto. Agora, antes de entrar nas duas questões propriamente ditas, nós na Caixa temos alguns grupos de reflexão e tentamos, de alguma forma, pensar as coisas a longo prazo. Pronto. Que acho que é aquilo que, em termos de habitação, tem que acontecer. Pronto. E quanto mais rapidamente a gente for mudando de governo, independentemente do que seja, pior é, porque isto é uma coisa que tem que se resolver a longo prazo, ou pelo menos tem que haver uma estabilidade de decisões, e o imobiliário sem estabilidade de decisões não funciona. E há um dado que nós internamente temos debatido de alguma forma e que está ligado à pirâmide etária de Portugal, pronto, e que é cada vez mais complexa, e que tem a ver com a idade média de saída de casa dos pais dos filhos. Portanto, não sei se têm essa noção, Portugal é o país da Europa onde os filhos saem mais tarde de casa. E são eu escrevi aqui, 33,6 anos. Isto contrasta com a Suécia, que saem aos 19,1, Dinamarca 21,3, Finlândia 21,2, Estónia 22 e por aí adiante. Ora bem, isto agora não tem a ver com a parte financeira, nem com a Caixa, nem com nada, tem a ver com a questão da habitação. Os suecos com 19 anos saem, obviamente, porque o Estado lhes dá subsídios que lhes permitem viver sozinhos, que lhes permitem ter autonomia, permite que os pais fiquem com uma autonomia diferente do que têm quando têm que sustentar os filhos até aos 30 anos e permite que as famílias comecem a ser construídas 10 anos mais cedo. E evita o quê? Que a natalidade seja 1,1 ou 1,2 filhos por casal, por mulher, neste caso, como é em Portugal, e seja 2 e tal, ou 2,4, 2,3. Portanto, este para nós é um problema tremendamente complicado e que está intrinsecamente ligado ao problema da habitação. Começando pela resposta à questão das garantias. A questão das garantias, no caso dos particulares, tem um tema fácil de resolver. É que, no caso do risco, ele é, de alguma forma, coberto também pelos seguros de vida. Se houver incumprimento em termos de... durante a vida dos mutuários, ou a casa é vendida em asta pública, ou há uma dação em pagamento,
ou há um terceiro que toma o crédito e o assunto está resolvido. Se a pessoa infelizmente falecer ou coisa do género, a seguradora paga à Caixa. Por outro lado, em termos daquilo que são as regras do BCE e do Banco de Portugal, o que tem que se afetar de capital, capital próprio dos bancos, quando são créditos à habitação com o colateral de hipoteca, que é o normal, em 99,99% dos casos, é muito mais baixo do que tem que se afetar no crédito às empresas. O crédito às empresas é considerado um crédito de maior risco, portanto, o capital que tem que se afetar é muito maior, ou seja, a rentabilidade dos capitais próprios dos bancos, quando se empresta a empresas, em especial no longo prazo, é maior. Portanto, isto é uma tabelinha que deve estar algures no BCE, se quiserem consultar, onde tem o rating da empresa, o prazo do crédito, a garantia, pronto, e é muito penalizador em termos de capital fazer crédito a empresas a mais de 10, 12 anos. Daí que a garantia do Estado, seja do BEI, seja pronto, de que forma for, é essencial para se conseguir fazer este tipo de financiamentos a longo prazo. Agora, a pergunta mais complicada, não é? Que é o tema do... Se o valor do imobiliário a crescer desta maneira não é um risco para a banca. É assim, na prática, o imobiliário, ao ter este nível de crescimento, está a aumentar o balanço dos bancos, está a aumentar o balanço das seguradoras, está a aumentar a riqueza das famílias, de um ponto de vista prático. O único risco que existe é se esta suposta bolha, que não se percebe bem se é bolha, se é uma tendência, não é? A cidade de Lisboa, nos últimos 10 anos, é a terceira cidade do mundo em termos de crescimento, só é ultrapassada pelo Dubai e por Miami, portanto, em termos de crescimento de valor por metro quadrado. O que é que tem acontecido? Os bancos têm reduzido de forma significativa a relação financiamento-garantia. Portanto, se até 2008, 2009, 2010 se emprestavam 100, e em alguns casos, na Caixa nunca aconteceu, 110, 115, 120% da avaliação, porque se presumia que a pessoa ia pagar tranquilamente durante 4, 5 anos, o imóvel iria valorizar e daqui a 4, 5 anos já estava abaixo do loan to value, portanto, conhecido. Na Caixa, neste momento, o nosso loan to value médio ronda aos 60%, portanto, a menos que exista um cataclismo, para nós não é um assunto que nos dê grande preocupação. Parece-nos relativamente tranquilo, aumenta o balanço e é transversal às famílias. Inclusivamente, poderá, até porque temos aí em cima da mesa um tema que provavelmente será debatido com algum afinco pelos políticos nos próximos tempos, que é o tema das pensões e do déficit da segurança social e etc. Nós, em Portugal, não trabalhamos muito o tema das hipotecas invertidas, não sei se sabem o que é que são as hipotecas invertidas, mas noutros países da Europa é um tema muito relevante e é um tema que permite que as pessoas, quando se reformam e que têm bens imóveis e que não têm rendimentos, não têm liquidez tão grande como aquela que gostariam de ter, possam ter um fim de vida melhor, significa uma coisa muito simples. Pegam numa casa que está paga, ou não tanto paga, faltando alguns trocos, digamos assim, fazem a venda normalmente a seguradoras ou a fundos e esses fundos dão uma renda vitalícia perante a avaliação que fazem da casa durante o resto da vida, um determinado rendimento, colocando inclusivamente algumas possibilidades de recompra por parte dos herdeiros ou de outros familiares, mediante determinadas condições, prazos que forem acordados, etc. Portanto, isto em Portugal, onde temos N proprietários, ou milhares de proprietários, com imóveis próprios, com pensões miseráveis, é outra coisa que a banca poderia também enverdar. Penso que não há legislação nesta área, não sei se as seguradoras têm. Nós, na Caixa, no âmbito quando a fidelidade era nossa a 100%, fizemos meia dúzia de operações, mas penso que poderá ser uma boa forma de conseguir resolver o déficit de rendimentos que as pessoas, em especial de idade mais avançada, têm, de uma forma mais ou menos simpática e garantindo até que os herdeiros o possam recomprar em condições de acordar normalmente com as seguradoras, que são as maiores proprietárias, pelo menos nos países estrangeiros que fazem isto, são as seguradoras. Portanto, basicamente, a resposta será um bocadinho esta. Não sei se fui esclarecedor. Pronto. Está ali uma mão no ar, mas eu acho que já aqui os nossos convidados têm que sair e, portanto, temos que fechar, não é? Telegráfico, acho que é. Nos nossos programas habitacionais, nós mantemos os custos
pagamento do empréstimo. Um seguro de caução ajudava, eventualmente? Ou seja, se houvesse a possibilidade de seguradoras fornecerem seguros de caução, ajudaria eventualmente a libertar verbas para apoio às cooperativas que optassem por propriedade coletiva? E uma última questão, aproveitando a presença da Marina, houve alterações do primeiro direito decididas no dia 7, ainda não foram publicadas. A Assembleia da República tem alguma ideia do que é que vai sair aí em termos de alterações? Obrigado. Eu vou ser muito telegráfica. Basicamente, eles anunciaram uma coisa em setembro, só que não puseram na lei a alteração para os beneficiários diretos poderem ir a financiamento. E o que eles apresentam, eu ainda não vi a legislação, mas quase que ponho a mão no fogo, que é só para enquadrar na lei aquilo que desde setembro eles diziam que estavam a fazer, mas não estavam. Porque eles financiaram para financiar os beneficiários diretos. Pronto. Vamos fechar então. Eu penso que... seguros de caução. Avaliar. Isso. Está ligado, está ligado. Os seguros de caução, confesso, têm que ser avaliados internamente. Não tenho em mente nada que consiga dizer sobre o assunto neste momento. Nós temos seguros de caução através da empresa, através de COSEX, etc., mas para empresas e num prazo reduzido e operações com o estrangeiro, etc. Para a habitação não temos. Vocês fornecem, ok. Nós cooperativas, fornecermos um seguro de caução, uma garantia de seguro de caução. Bem, então fechamos. Acho que o Vatani vai anunciar os próximos passos. Sim, e queria agradecer-vos de novo. Queria agradecer a todas as participantes e todos os participantes do dia. Acho que ficamos com mais energia e mais esperança. E não é muito frequente. Então, muito obrigado de novo.